Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo no Mulher e Vida e hoje um assunto seríssimo. Vamos abordar o aumento do alcoolismo entre os jovens. Limites, comunicação, pai, adolescente. Um bate-papo importantíssimo. Para este assunto, eu vou receber aqui no Mulher e Vida a psicóloga Isabel Vila. Vamos abordar este assunto com toda a delicadeza que merece e atenção. Bel, obrigada por aceitar esse convite, por esse assunto difícil, acho que até mais para os pais do que para o próprio adolescente, né? Uhum. Já conversamos aqui no Mulher e Vida sobre adolescência, exatamente isso. Os pais realmente precisam de mais ajuda do que o próprio adolescente. Você abordou no seu Instagram, que já está aqui para quem quiser seguir a Bel, sobre a gente poder deixar o nosso adolescente ocupado. Isso me chamou muito a atenção, porque às vezes, ai, nosso filhinho, né? Será? Né? Lá vai os pais novamente com um pouquinho de medo, sem saber o que fazer. Antes de a gente entrar nesse assunto sério que é do álcool, né, que os jovens estão começando cada vez mais cedo, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e a gente falar da adolescência no geral, assim, qual é realmente o cuidado que a gente deve ter com os adolescentes. Bom, muito obrigada, Ju, pelo espaço, por esse momento tão precioso de falar sobre um assunto, né, que às vezes as pessoas não conversam tanto. As mães conversam muito sobre quando o bebê nasce, sobre gestação, né, mas depois os filhos vão crescendo e, vão se virando, né, e a gente vai deixando as coisas um pouco de lado, justamente quando eles mais estão precisando também, assim como quando nasce um bebê, né, o adolescente está nascendo também, né. Então eles precisam muito desse nosso apoio. E eu comecei a trabalhar mais com adolescentes por ver uma demanda mesmo na clínica, né, então eu sou psicóloga clínica e comecei a ver os pais muito aflitos, né, em ajudá-los, e comecei a atender adolescentes onde os pais também não estavam nem aí, né, achavam que: bobagem, é porque está crescendo, não entende, vai passar", né. Só que como vai passar tudo isso é muito importante, né, porque os traumas ficam, as dificuldades ficam e depois na vida adulta isso, pode vir a incomodar, né. Então é sempre bom a gente estar atento a cada movimento do crescer dos nossos filhos, não só quando nascem. E eu vejo muito isso, muita expectativa para um nascimento, muita demanda no bebê ali quando nasce, tudo muito fofinho, e à medida que vai crescendo, vai ficando de lado, né. E eu queria muito chamar a atenção dos pais para isso, né, para que eles olhassem para esse adolescente que está nascendo e que não é fácil para eles, que eles precisam de instrução. E eu falo muito sobre ocupação do adolescente no meu Instagram, porque isso me chama muito a atenção, assim, o quanto os pais acham natural que como estuda de manhã e aí à tarde pode dormir, né, e tanto faz, deixa, à tarde para você descansar, e pode dormir a hora que quer, e isso me chamou muito a atenção, assim, o quanto os filhos passam as tardes desocupados. A maioria dorme ou fica mexendo em celular, né. E eu vejo que existe até um movimento, né, a gente chama do programa Jovem Aprendiz aqui no Brasil, que eu até achei que era a partir dos 16 anos, mas eu fui pesquisar um pouco e vi que é até a partir dos 14. Então é até mais cedo do que eu imaginava, o programa tem essa abertura. Mas eu acredito que a partir dos 16, eles devem realmente se manterem bem ocupados, né. Se o pai tem negócio próprio, talvez ajudar nos negócios do pai, ou mais em casa, né, se não for ter um trabalho formal, se quer às vezes quer estudar para um vestibular mais concorrido, eu sei que isso fica um pouco mais atribulado, mas ainda assim eu acho interessante, porque a pessoa com a agenda mais ocupada,
ela se organiza muito melhor, né. Eu Com até brinquei certeza. esses dias no meu Instagram, falei: "Quer pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém bem ocupado que vai te entregar", né. Porque a pessoa sabe que tem pouco tempo para aquilo, então ela se dedica a fazer com mais excelência e com mais organização. Uhum. Então, eu acredito muito, assim, que numa ocupação de qualidade, não só em inglês, academia, curso disso, curso daquilo, não só isso, mas outras coisas da vida mesmo, né. A vida cobra isso da gente, né, eles hoje os jovens estão muito empreendedores, isso é muito legal, Uhum. mas eles precisam ser treinados para isso, né, porque Dá empreender valor, com né? dá valor, porque Valor. como é empreender com o dinheiro do pai, é fácil. Isso. Né, então eles precisam ir para o mercado de trabalho para querer empreender com sua própria, né, seu próprio suor. Então, é nesse sentido que eu acredito, as crianças são muito ocupadas e os adolescentes muito desocupados. Isso É me chama muita atenção. verdade. E ao mesmo tempo é uma fase que eles têm muitas certezas, né? O adolescente ele tem certeza de tudo, né? Ele sabe tudo. Aí eu acho que aí começa o confronto de pais e adolescente, né? E nessa fase eles querem saber de festa, que é normal, até aí normal. Encontrar os amigos, se reunir, festa. Só que aí tudo tem um limite, né? Como a gente aplica esse limite? Uma coisa é ir nas festas, aproveitar, de outra forma, estar ocupado, estar realmente focado. Como dar esse limite? Porque as festas estão cada vez com mais frequência, o álcool é presente, né? Está muito presente. Às vezes tem festas na sexta-feira, no sábado, toda semana. E aí começa essa discussão. Onde é que entra como, na verdade, não é onde, mas como o pai, a mãe deve interferir nesse assunto, nesse quesito. Sim. As festas e me chama a atenção o quão precoces estão, né, porque essa semana atendi uma adolescente que foi em uma festa de 15 anos, num clube bem tradicional da cidade, assim, e nessa festa tinha além de muita bebida, tinha droga. Então numa festa de 15 anos, onde existiam pais ali, e me chamou bastante atenção, assim, a gente já sabe, claro que isso existe, né, mas quando ela foi me contando, eu não canso de me assustar. Né, um ambiente num clube super tradicional de uma cidade pequena, com os pais na festa e além de muito álcool, droga. Então isso me chamou muito a atenção, assim. E essa adolescente de recém ela acabou de fazer 14 anos, ela falou assim: "Ai, pela primeira vez eu bebi". E aí eu perguntei: "E aí, como foi? Por que que tu bebeu? Tu queria beber? Os teus amigos te ofereceram?" Dela, eu nem fui com essa intenção, mas os meus pais não me falaram nada, e aí quando me ofereceram eu bebi. E aí quando ela falou: "Os meus pais não me falaram nada", ali eu tive a certeza de que ela só precisava de uma instrução quando foi deixada naquela festa, ela só tem 14 anos, ela não pode ingerir álcool, né. Por mais que seja uma realidade, a gente não pode se acostumar com o comum. O que é comum não é normal, né, nem sempre o que é comum é normal. Então a gente está se acostumando. E aí quando ela falou aquilo, meus pais não falaram nada, então eu bebi, aquilo me chamou muita atenção, bastava uma instrução. "Filha, tu tá indo para uma festa de 14, né, de 15 anos, mas tu só tem 14. Não é o momento ainda, se te oferecerem, agradece, vai ter o momento certo para isso", né. É que 14 anos ainda é muito novinho para o álcool, né. E quando ela me falou isso, eu tive absoluta certeza de que basta, às vezes, uma instrução. É claro que, às vezes, os pais dão instrução e os filhos fazem o contrário, isso é claro, mas os pais precisam, pelo menos, fazer a tarefinha deles, a missão deles. Nem sempre vai dar certo,
óbvio, não temos uma receita pronta, não é receita de sucesso deixar o filho numa festa e falar: "Não bebe", não é isso que eu, né, mas existe sim um poder na instrução, né, na instrução com amor. E como diria o Cortella, gosto muito dele, ele sempre se refere, a instruir os adolescentes na seguinte maneira: "Aqui na nossa família, nós não. Aqui na nossa família, nós fazemos dessa forma". E eu acho tão legal a criança se apoderar e depois o adolescente se apoderar dos valores da família, porque vai gerando uma convicção, Exato. né. E vai gerando um orgulho, assim, nesse adolescente de que a minha família tem suas diferenças e é bom. É claro que alguns não vão gostar, talvez vão achar a família até chata, mas não custa a gente tentar, né, porque uma hora a sementinha brota ali dentro. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É, e mãe tem que ser chata, né? Mãe é chata Tem. e pronto, né? Esse é o nosso papel, né? Eu tenho um recurso na clínica que é uma cartinha que as crianças, adolescentes tiram e perguntam: "Sua mãe é chata?". E alguns me olham, assim, como quem diz: "Ai, eu não posso dizer que ela é chata". Daí eles falam: "Não". Eu assim: "Ai, se a tua mãe não é chata, ela não é mãe", porque é o papel da mãe, né. Às vezes lembrar do casaco, falar: "Não bebe, te comporta", é o papel. Se vai dar certo ou não, pais, isso a gente tem que pagar para ver. Mas a consciência tranquila e a certeza de que a gente instruiu, né, no caminho. Então, algo que eu acho muito importante também é o exemplo, Ah, eu ia né. falar sobre isso. O exemplo, porque, assim, é instruir no caminho, não é instruir o caminho. Há uma grande diferença, né. Então, o que nós fazemos, nós somos um espelho para eles, e eles são pequenos radares atentos aos nossos movimentos. Então, o que nós fazemos, sim, gera muita conexão, que vai trazer no momento ali, né, no ato, na festa, né, vai trazer a consciência deles. É claro que eles vão ter seus momentos, né, e é natural que eles vivam algumas experiências, Uhum. mas a semente é sempre mais poderosa, eu acredito, a semente da instrução, né. Perfeito. Mas esse exemplo que você deu dessa paciente, assim, eu diria que é um mais raro, né? Porque eles estão numa fase de insegurança e que precisam ser acolhidos no grupo, né? E aí não sabem lidar com isso. Eu acho. Aí entra de novo sempre os pais, né? Sim. Trabalhar em segurança, autoestima, do seu filho poder falar, não, não quero, não tô afim, hoje não. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Como Esses dias fazer? falei também esses dias eu também falei no Instagram sobre a pressão do grupo, né. Então, como lidar com isso, assim, com a pressão do grupo na nossa vida, até nós adultos. Uhum. Às vezes a gente acaba sucumbindo a algumas coisas para poder ter relação ali com as pessoas, né, que são Exato. importantes pra gente, e a Uhum. gente acaba, às vezes, abrindo mão de valores mesmo para poder fazer parte, até mesmo na vida adulta, é bem comum, né. Eh, e eu conversei muito sobre isso no Instagram, quando eu fiz esse post, que a gente tem que ter muita clareza de quem nós nascemos para ser. Então os pais, por isso a importância ali do Cortella quando ele fala: "Aqui nessa família". Eu gosto muito do atendimento individual, apesar que eu tenho projetos aí de fazer grupos de mães, de pais, mas eu gosto muito do atendimento individual, porque cada família tem um jeitinho tão único, eu acho isso tão legal, nos meus atendimentos eu prezo muito para não tirar essa essência, né, por mais que eles busquem, né, orientação, a essência da família, da individualidade familiar é essencial. Por quê? Porque isso gera força no adolescente. O adolescente começa a ver a família como única e especial, e não só mais uma, né, seguindo aí a manada. Então, eu acredito que instruir a essência, né, o porquê que nasceu, quem nasceu para ser, o quanto foi especial, né, desde o nascimento ter aquela pessoa como membro da família, o que que essa família representa. E por mais que às vezes a família esteja vivendo vários problemas, né, ou às vezes os pais são separados, mas um novo sistema familiar sempre se forma de alguma forma, né, ou só a mãe com o filho.
Então, eu atendo muitas mães sozinhas, né, com seus filhos, e pais também com seus filhos, né, que às vezes a mãe não ajudou, não esteve junto. E tudo bem, a gente cria ali uma nova força de um novo sistema familiar. A gente não vai romantizar as coisas, cada um tem sua realidade, suas dificuldades, né, mas a gente vai alinhar esse novo sistema familiar para que aconteça de uma forma funcional. Então eu acredito muito, assim, no poder, de influência da família, dos valores da família, que são embutidos desde a infância, né, aqui na nossa casa, aqui a gente pensa dessa forma, nós pensamos, né, então perguntar, fazer perguntas, né: "Filho, o que que tu acha de determinado assunto? Qual é a tua opinião? Vamos falar mais sobre isso?", né. Então, trazer para o debate, para o discurso, para conversar é muito importante, né, para a família ir alinhando o que um pensa sobre um assunto, sobre outro, né. E hoje tem vários assuntos aí que as famílias discordam entre si, política, religião, eles vão crescendo e eles vão formando suas próprias opiniões, né. E tudo bem, mas eu acredito muito ainda no poder da fala da família, de uma família que sabe para onde quer ir, uma família que tem um propósito, sabe, que tem uma missão. Mas as famílias precisam tomar posse desse poder, nem sempre elas tomam, né, às vezes uma briga entre o casal já é o suficiente para achar que é a pior família do mundo. E brigas são normais, todos discutem, e tudo bem, o filho vai sobreviver àquela discussão, né. Exato. E é importante, porque os pais são só outros seres humanos, Uhum. e podem Mas, mostrar suas fraquezas. de outro lado, também, a parte que na teoria, né, a gente está falando aqui na teoria, a prática às vezes mostra também que o quanto é difícil, porque o adolescente hoje não quer papo, quer dizer, nessa fase, né, não quer papo, fica trancado no quarto. Na verdade, os conselhos dos pais ou da mãe só do pai não são o conselho, os conselhos que o adolescente quer ouvir, né? Uhum, Aí fica nessa da mãe sempre estar falando sozinha, cansa. E tem mãe que desiste. uhum. Aí, como não desistir? Porque a fase é difícil mesmo, né? É difícil, é. Primeira missão, né, nunca desistir dos filhos, né, nunca. Eu já atendi até casos de mães, assim, com filhos usuários de drogas, né, e que estavam, assim, exausta, querendo desistir. E eu sempre trago até o exemplo de Maria, né, a mãe de Jesus ali, que acompanhou ele até a cruz, sabendo que ia ver todo aquele sofrimento, ela foi até lá. Eu acho isso tão lindo, assim, quando as mães não desistem. Eu digo sempre digo, o processo de educação é um processo de falar, falar e falar, né. Às vezes a gente tem que olhar a hora certa, né, olhar às vezes o adolescente está lá mal-humorado, ou teve um dia mal na escola e a gente ainda quer encher eles de valores e informações, não vai colar, né. Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de ver o dia mal, todos temos o dia mal, né. Mas vai ter o dia que o adolescente está lá meio que fértil, pronto para receber, e a gente tem que ter essa sensibilidade do dia fértil do adolescente, né, que ele está lá com a terrinha ali pronta para receber, às vezes, uma sementinha, né, e às vezes é um momento em família. Os filhos do quarto hoje é muito comum, mas os pais também às vezes propiciam muito isso, né, porque formam, às vezes, no quarto uma casa quase que pronta ali para eles, né. Eu quando eu Melhor atendo lugar mesmo, né? melhor lugar mesmo. Eu quando eu atendo crianças menores, eu falo já para os pais: "Não botem TV no quarto, para que a TV no quarto? Deixa uma TV na sala, tem que ver TV, vai ver todo mundo junto". Evita um pouco. Eu sei que depois na adolescência isso muda, mas a gente precisa entender que o filho criança é assim o filho adolescente, então já começamos ali, né. Evite a TV no quarto, evite deixar esse quarto tão convidativo. A sala tem que ser convidativa. Hoje existem salas tão lindas, maravilhosas, que não dá nem vontade de sentar no sofá, né, porque é tudo tão perfeitamente organizado. Então eu sempre instruo os pais, assim, tem uma sala convidativa, aquela do sofá meio bagunçado mesmo, onde o filho sabe que pode chegar ali e se estarrar e que vai ser acolhido, sabe. Não é a sala para os outros, né. Me chama a atenção a fala dos pais: "Aqui na minha casa", é na nossa casa. Se esse pai vir a faltar hoje, quem é de direito à casa, né?
é dos filhos. Então, essa nossa casa, então uma casa acolhedora, o poder da casa, né, um fogão que funciona. Eu acho que tudo isso é muito acolhedor para o adolescente, uma comida quente, um sofá bagunçado, sabe, uma casa que funciona. Hoje as casas não funcionam muito, porque os pais e mães trabalham, né, então a casa fica aquele ponto de encontro. E infelizmente essa é uma realidade, mas dá pra gente tentar se esforçar de vez em quando fazer alguma coisinha diferente, né, Perfeito. pra ficar na memória. Perfeito. Ô Bel, ainda agora falando diretamente, né, do alcoolismo que tem crescido, né, absurdamente, num estudo aqui feito pelo Hospital Universitário da USP, 60% dos adolescentes começam a beber já na faixa etária dos 10 anos. É muito cedo, né? E aí tem outro dado que esse uso ultrapassa a mais de uma dose diária. É muita coisa, né? E aí os pais vendo o filho toda a festa chegar alterado. Qual é a atitude? Qual é o limite? Porque quem manda falar mais grosseiramente, assim, mas quem manda é o pai, é a mãe, né? Existe Uhum, essa. Tem que existir esse comportamento, por mais que hoje sim. tem que conversar, tem que, né? A gente tem que dialogar mais, enfim, mas tem coisas que não pode ser, a gente não pode aceitar, né? Porque lá na frente pode ser que não dê mais tempo. Sim. Tem muitas questões que não são negociáveis, né. Exato, essa é a palavra. Portela Inegociável. diz isso, aqui na nossa família, né, por isso que eu gosto muito desse termo, Aham. aqui na nossa família. Tem coisas que não são negociáveis, tem família que negocia isso e tudo bem, né, vai colher aí os frutos disso, né, toda negociação tem um saldo, tem um resultado, né. Então, essa família precisa deixar tudo isso muito claro. E às vezes a gente pensa que o álcool é só lá na festinha. Eu atendo muitos adolescentes e sei que o álcool está no dia de semana no trabalho, na casa do amigo. Então, os pais têm que estar atento a essa semana, por isso que eu falo tanto de uma semana produtiva, ocupada para esses filhos, né, porque eles estão lá à tarde fazendo trabalho e bebendo. Nós psicólogos, né, que acolhemos esses adolescentes, muitas vezes ficamos sabendo disso e é onde a gente faz um alerta para os pais. Eh, Qual é essa casa que ele está indo fazer trabalho? Quem são os pais, né? Como que é esse lugar? Então não é só na festa, às vezes a festa fica um vilão, mas não é só lá que está. Nos rolês da tarde, hoje eu escuto muito isso: "Ah, fui dar um rolê, a gente passou no mercado e comprou isso, isso e isso e fomos lá em tal lugar", sabe? Às vezes estão aí pelas praças, estão em lugares assim, e usando, né, de bebida, então não tá só na noite, não tá só na festa. Então a orientação é para o dia a dia, né, é ter sonhos, é ter propósito. Eu acredito muito que eu trabalho muito com os adolescentes isso, assim, né, onde que tu quer estar daqui 5 anos? A hora que tu sair da escola e que tu entrar na faculdade, quais são, porque quando a gente tem uma visão mais ampla, a gente não fica se apegando, às vezes, a coisas do dia a dia, a gente quer avançar e além, né. E trazer para esse cérebro adolescente que está nascendo aí, essa coisa de: "Uau, eu posso tantas coisas se eu, né, fizer boas escolhas". Então, consequências, a gente trabalha muito essa questão das consequências, né, o quanto vai colher é muito importante, né. E realmente essa coisa de: "Ai, hoje em dia tem que conversar muito", os pais estão muito reféns disso. Meu Deus, se eu falar isso, ele vai querer sair de casa, ele vai querer se matar, ele vai querer, os pais estão com medo de falar. E quanto mais eu atendo adolescente, mais eu tenho certeza que eles querem, às vezes, ouvir um não, ouvir palavras de organização, de ordem, com amor, sim, mas de ordem, Limite, né? coloque de limites, eles querem. Tem adolescentes berrando por aí, me olha e me fala: "Não, porque eu te amo, eu não deixo". Tem adolescente querendo ouvir isso.
sabe? E os pais não se dão conta, acham que se falar não, ai meu Deus, o que que ele pode falar, fazer se eu falar não, né? Então estão muito preocupados com o amor também, em ser amados. Os pais são amados incondicionalmente, eu acredito muito nisso, no poder do amor entre pais e filhos, né? Naquele amor genuíno, se um pai que acompanha e diz não, eu duvido que esse pai, na hora, o adolescente vai ficar com raiva, chato, te odeio, não gosto, vai. Mas logo depois eu sei, porque como eu estou diariamente com eles, a gente sente, né, o poder do não no amor. Então, é ao contrário, os pais precisam sair dessa posição de reféns. E eu vejo os pais muito reféns. E a gente está falando da adolescência de ambos os sexos, né? Hoje está Isso, igual, meninos e igual, meninas, né? Mudou igual. muito também, né? Mudou muito, e em tudo, né, quando todas as questões, desde a bebida até ficar com um menino, uma menina, eles vão, né, antes tinha algumas diferenças, sim, a menina às vezes se preservava de alguma forma por ser menina, e hoje não, né, então não, mesmo que eu tenho que mostrar porque somos iguais, então isso está perdendo também algumas essências, assim, né, para ambos, né, tanto para meninos quanto para as meninas. Está se perdendo, assim, está ficando tudo muito igual, e eles estão lutando por essas igualdades, né, e no fim tudo tem ficado um pouco sem graça. Vejo adolescentes muito insatisfeitos, nunca se viu adolescentes tão insatisfeitos, né, tão, às vezes, rasos, sabem, mas sabem as coisas de forma muito superficial, né, nunca se falou tanto em mapa mental, é só os tópicos e tá bom, já sei, né, não se aprofunda hoje em nada, não, então tá tudo um pouco raso, assim. E aí eu queria falar, encaixando nisso, sobre a comparação, que também a gente tem as redes sociais, né? Aí vê o amigo sempre na festa, tá sempre rodeado de amigos, e aí essa questão da comparação também é forte, né? Na adolescência, que influencia pro lado ruim, pro lado bom, né? Aí saber Sim. escolher como. Sim, saber escolher. E hoje, desde muito cedo, eles estão nas redes sociais. Na verdade, as redes sociais têm uma idade, né? A partir de 13 anos. Então, o TikTok é para cima de 13 anos. Mas crianças muito pequenininhas, às vezes eu tendo criança de 4 anos lá que vive no TikTok, né? Então, as redes sociais, elas vão entregando muita coisa pronta, e eles não criam mais nada, e aquilo ali está suficiente, e desliga, eles ficam super irritados, né? Então, existe uma irritação também com as redes sociais, e isso nos adultos também, né? Eu já vejo adultos assim, às vezes irritados mesmo, né? Querendo tirar por um tempo. Por quê? Porque não consome isso de forma adequada, né? As redes sociais vieram, meu Deus, para unir muita gente, né? Diga isso que tá, hoje a gente está vivendo aqui, Que né? bom, né? Muito Tão bom, longe. tão longe e tão perto, então é tão maravilhoso, mas tem que saber usar. E eles, como não têm o cérebro ainda pronto, né? E hoje já tem estudos que dizem que fica pronto lá pelos 24 anos, então é muito tempo ainda para eles terem um cérebro maduro, que façam as conexões, né, de forma mais adequada, a gente precisa instruir. Né? Então, o poder da instrução no caminho. Então, os pais usam e abusam de rede social, mas aí os filhos é um problema quando entram, né? Então os pais também precisam ter essa noção, assim, né, de um combinado em família. A gente precisa da rede social, ela é legal, mas a partir de que idade? Quanto tempo? Colocar um temporizador, eu acho muito legal o temporizador, assim, na rede social, né? Eu tenho no meu, então a partir do momento que dá um tempo ali, ele me avisa, eu, opa, deu, já vi o que eu tinha que ver, já fiz o que eu tinha que fazer. Então, para ter esse autocontrole mesmo, um domínio próprio, né, ensinar o filho a ter domínio próprio com as redes sociais, é importante, porque a comparação é algo inevitável, né, a gente vê, nós somos muito visuais, então a gente vê e a gente pensa: "Uau, e eu? Como é que eu tô aqui, né?". A pessoa tá lá rodeada e eu aqui, tô aqui sozinho, é difícil mesmo, é muito difícil. Então é preciso muita maturidade para lidar com isso, né. E ter esse canal aberto com os pais e falar: "Pai, fiquei triste porque eu vi fulaninho lá e eu tô aqui", né, e a família poder acolher esse momento, né, e fazer o filho aprender a lidar com isso, porque é uma realidade para todos nós.
Exato, mas a maturidade é uma coisa que o adolescente não tem ainda, né? Não. É entre os pais, né? Que difícil. Empreste, Eles empreste o acham que seu tem. cérebro. Eles acham que tem. Uhum. Empreste o seu cérebro para o seu filho e tenha certeza que por mais que ele diga: "Ah, nada a ver isso aí que tu falou. Ai, pai, nada a ver, tu não sabe de nada". Como eu escuto os adolescentes, como eu escuto o coração deles, eu sei que faz sentido, porque eles trazem as falas desses pais. Quando eu falo algo para eles, ele fala: "Ah, meu pai já falou isso". É, faz sentido, sabe? Eles refletem sim, existe um poder na palavra. Então, pais, se eu pudesse deixar assim como dica, não se cansem de falar, falar e falar. Esse é o objetivo da educação. É igual lavar louça. Meu Deus, Bel, eu tenho que falar 1000 vezes para lavar louça. Eu falo, fala mais 1000. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Então, é preciso gastar muita saliva para educar, mas num solo, num momento fértil, né? A hora que vê que o filho está num momento também de receber, a gente precisa respeitar os momentos deles, né? Perfeito. Existe assim um termômetro de conexão entre o pai e filho? Assim, ué, não tá dando certo, só briga, passou o mês, eu não consegui conversar, ou tudo flui. Onde o pai, assim, tem que ter o alerta para dizer, opa, não estamos bem, não vai dar certo. O tempo é um bom indicador, né? Passar tempo juntos. Eles querem muito esse tempo juntos. Ontem, inclusive, atendi uma menina que me falou que o pai dela tem lá não sei quantos empregos. E me chamou a atenção, disse, nossa, que tanto emprego que o pai tem. E aí ela falou: "A gente nunca vê uma série juntos", né. Então, eu sei que nessa corrida do mundo hoje, né, onde a gente precisa estar correndo tanto para dar conta dos orçamentos da casa, né, das coisas que a gente precisa, às vezes a gente se esquece do principal, né, que às vezes é ver uma série de 30 minutos juntos. Então eu acredito que o termômetro, aquilo que vai mostrar se ó, não tá legal, tem mais a ver com o tempo, assim, se eu estou passando pouco tempo, pode ter certeza que não vai estar legal. Não precisa nem brigar às vezes, porque tem famílias que nem brigam. Tá aparentemente tudo bem, mas tá lá cada um na sua corrida do dia a dia, né. Então, assim, eu tenho tirado um tempo de qualidade, né, às vezes bastam 10 minutos, às vezes é o suficiente para ganhar o coração de um filho, né. E eu sempre falo para os pais, a gente está atento a levar para dar vacina, levar no pediatra, ebiatra, no caso do adolescente, de levar para o inglês, para o futebol, para a natação, para o balé, e às vezes a gente não para pensar: "Ei, como é que tá aí dentro? Tu tá bem? Quer conversar com o pai ou com a mãe sobre alguma coisa? Saiba que eu tô por aqui, a hora que tu quiser". Isso aqui é um termômetro, né. Mas a gente não, às vezes a gente quer saber a febre mesmo só, né, se precisa levar ao médico e dar um remédio, a gente às vezes não olha para isso aqui, como é que tu tá aí dentro? E quando que um filho vai se abrir? Quando ele vê que alguém vai querer escutar. Pode depois dar um sermão, pode depois falar algo? Pode, mas primeiro escuta e fala palavras do tipo: "Eu te entendo". Isso já é, assim, uma cobertura para o adolescente, como assim? Ela me entende? Ela não vai largar um: "Ah, isso vai passar, não pensa nisso, é bobagem filho. Ah, não liga para essa pessoa, ela é isso". Não é isso que eles querem ouvir, eles querem ouvir: "Nossa, eu te entendo, sabe que uma vez já aconteceu isso comigo?". Porque já, né, já Aham. aconteceu tantas coisas com a gente, e eles só querem muitas vezes ouvir isso: "Eu te entendo". Então, e com relação ao álcool, a mesma coisa, né. Então, assim, às vezes foi lá, deu vontade de beber: "Mãe, deu vontade de experimentar". "Filha, eu te entendo, né, tu ficou curiosa, tu experimentou, mas vamos falar sobre isso? Vamos pensar como que vai ser daqui para frente, né, porque o álcool gera vícios. O que que é um vício? E explicar o que que é um vício, né. Um vício é uma cadeia na mente, onde tu fica aprisionado, precisando sempre daquilo. Tu queres viver assim ou de uma forma mais livre? Será que a gente consegue lidar com isso quando tu sair da próxima vez? Conversar mais sobre, né, o filho ter esse espaço de poder falar. É muito difícil educar, é uma linha muito tênue entre o medo e o respeito. Quando que meu filho está me respeitando, quando que meu filho está com medo de mim? É difícil saber, né. E com medo eles não vão se abrir. O medo gera um filho mentiroso.
Porque eu vou mentir para me defender disso, eu tenho medo disso, então eu vou mentir para me garantir, né. Então, é bem delicado mesmo a educação, por isso que a gente precisa de tanta instrução, de ajuda, né. E é muito importante a gente buscar ajuda com profissionais. Perfeito, maravilhoso. E aí, quando a gente sabe que aquele amigo não é legal, o amigo, ah, não vai levá-lo para o bom caminho. Tem amigo, a gente sabe, mãe sabe, até porque nós já fomos adolescentes, né? A gente Uhum. sabe. Como agir assim para não destruir a amizade, mas para ter um posicionamento firme sobre aquela pessoa, sobre a casa daquela pessoa, enfim. Se for preciso, né, se distanciar, talvez não destruir essa amizade, mas se distanciar, os pais precisam, nesse momento, se levantar. Existem muitas frases de efeito que a gente tem que ir falando desde pequenininho para eles, né, do tipo: "As más companhias corrompem os bons costumes", "Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és". Ai, parece tudo frasezinha clichê e pronta, mas de novo eu falo: "Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura". Esses ensinamentos tão clichês, umas coisas que as pessoas costumam falar o tempo inteiro, uma hora cai aqui dentro, gera uma semente, é a semente que gera um brotinho que vai me fazer refletir, né. Então vale a pena, por isso que eu venho de novo sobre falar, falar e falar na hora certa, né, não adianta regar a plantinha lá, se já regou ontem, regar hoje de novo, vai encharcar ela, ela vai morrer, né. Então, no dia certo, na hora certa, ter essa sensibilidade, nós pais ficamos muito abafados em corrigir na hora: "Não, ele é um mau elemento, não vai andar com ele", né, não, espera aí, existe uma forma de falar sobre isso e uma hora certa de falar sobre isso, né. Então esse amigo tá somando na tua vida, né, eu sempre brinco lá com os adolescentes: "Ó galera, ó, ou soma ou some". Você não precisa deixar de ser amigo, virar inimigo e nem desejar o mal para ninguém, porque não é essa a nossa missão aqui na Terra, né. Mas a gente precisa estabelecer fronteiras com aquilo que não vem para somar na nossa vida, né. E se a gente puder ajudar em algum momento esse amigo, porque às vezes o amigo está lá desesperado para sair daquela situação, né, a gente também precisa ensinar Bem, os filhos a terem empatia e sensibilidade. "Ah, o teu amigo está bem?". Às vezes uma casa acolhedora pode chamar um amigo e ajudar uma família inteira, né, então a tá. gente não pode só sair dispensando pessoas, a gente pode às vezes tentar acolher e ajudar. Deu certo? Ótimo, não deu certo, então vamos tomar uma distância segura, vamos estabelecer uma fronteira adequada, né, para que isso não venha trazer prejuízos. Eu lembrei agora de um programa que eu gravei com a Cláudia Laminos, também sobre adolescência, né? E aí ela falou do termômetro, quando o nosso filho vai dormir na casa de um amigo e os pais depois te dão um retorno. Nossa, como ele é querido, atencioso, educado. Então, em casa, aí tu pensa, poxa, mas em casa ele não faz nada, ele tá sempre de cara emburrada, mas ele ouviu tudo aquilo que foi falado, Sim, né? E na hora de sim, estar lá na casa do amigo, isso lembrei agora, muito legal. Isso é um bom sim. termômetro também, né? Termômetro e a nossa casa é aquele lugar que às vezes a gente pode estar como a gente quer estar, né. E às vezes a gente não está tão bem e a gente pode estar daquele jeito. Eu vejo só que a gente tem que ficar atenta se, esse adolescente está assim todos os dias, o tempo todo, porque um termômetro para uma depressão, por exemplo, é se o filho está triste há semanas. Mas se o filho está triste 2 dias, ele tem que ficar triste, porque a tristeza ela traz reflexão, a tristeza é uma emoção do bem. Ela foi criada para a gente refletir algumas coisas, né. Agora é um filho que está lá um mês inteiro emburrado, o mês inteiro não ajuda em nada, o mês inteiro trancado, triste. Pô, daí já é muito tempo, daí já não teve dia bom, dia mal, porque a vida é assim, né. Dia bom, dia mal, altos e baixos, se vê pelo nosso batimento cardíaco, né. Ele é assim, a vida é igual, né. Altos e baixos, a gente tem que dar o direito deles viverem os dias bons e os dias maus, mas os pais devem estar atento à frequência disso, assim, né. Se ele está sempre muito lá na bad,
é momento de ligar um alerta e procurar um profissional, né, um psicólogo antes de, né, qualquer coisa, para que ele possa se abrir, conversar, entender o que está acontecendo, né. Então, esse é um bom termômetro, essa coisa da casa dos pais, né, do amigo é muito legal, mas a gente tem que ver se na nossa casa ele está sempre mal, alguma coisa não também não está legal, né, a gente pode olhar para isso. O Bel, para a gente encerrar, que o nosso tempo infelizmente está curto, tem a questão de que muitos pais falam assim, eu prefiro que faça na minha casa do que na rua. Então, eu prefiro que beba na minha casa do que na rua. Só que eles têm 14 anos, só que eles têm 15 anos. Então, na minha casa, não pode. Aí não querem ficar na minha casa, querem ir para casa que pode, obviamente, né? Aí, de novo, os pais. Esse limite, para a gente encerrar aqui o assunto, assim, nem sempre o melhor é isso. Prefiro que faça na minha casa, mas tudo tem um limite, tudo tem uma idade, né? Aí, como convencer? Eu acho que o teu trabalho é convencer os pais do que o adolescente, né? Eu trabalho muito com os pais. Ouvir os adolescentes, mas convencer os pais. Orientar muito os pais, né, que essa casa não é porque está na minha casa que pode tudo, né, então aí já se inverteu os valores, a casa vai perdendo até o efeito, né, de uma casa onde existe uma estabilidade, uma ordem, né, emocional, uma ordem das coisas, uma hierarquia. Então vai se perdendo isso, e aí o pai às vezes não entende por que que virou amigo do filho e o filho não respeita mais. Mas a casa virou um centro de diversões, né, para toda a galera, porque pelo menos está ali, está vendo, mas está vendo uma coisa que também não é legal, né. Então eu acredito muito que é instruir, não, aqui na nossa casa, eh, é o lugar onde eu gostaria que tu e os teus amigos estivessem, mas não adianta a gente fazer o que é certo da forma errada, trazer para nossa casa, é certo, mas aí da forma errada, a gente tem que fazer o que é certo da forma certa. Então eu procuro muito instruir esses pais que: "Ai, pelo menos está lá em casa", pelo menos, olha só, já foi o nosso termômetro, pelo menos. Então a gente já vê pela fala, né, eu gosto muito de ler as entrelinhas ali, né, onde eles dizem: "Pelo menos", eu: "Opa, então tu mesmo já viu que não tá legal o negócio, né". Dá para se divertir, né, o álcool eu sei, né, ele tem esse poder, né, de trazer essa extroversão e esse momento ali, mas eles não têm maturidade para lidar, né, com a quantidade, né, com o tipo de bebida, e É fora uma porta, né? todos Uma porta aberta para uma outras. porta aberta para os agregados, né. Aí entra um monte de agregados, porque depois aquilo ali vai ficando sem graça, né, já é conhecido. E hoje, como a gente está vivendo essa coisa muito descartável, vai precisar sempre de algum entretenimento novo, né, até para levar novidade para a galera, porque hoje nós somos pequenos entretenimentos, assim, né, a gente liga o Instagram para mostrar tal coisa para a pessoa: "Ah, tá rolando lá, vou lá". Né, a gente virou muito isso, então o adolescente vai sempre precisar de algo novo, daqui a pouco essa casa não vai bastar ter álcool nessa casa, vai ter que ter outras coisas também nessa casa para chamar a atenção dessa galera para vir, né. Então acho que a gente pode simplificar isso, senão daqui a pouco vai ter que virar um circo essa casa para poder atrair essa galera, e aí começa a ficar perigoso, né. Então eu instruo muito os pais isso, né, pelo menos é na minha casa, não cola. O Bel, é um assunto que a gente acha que tem que conversar sempre, né? Que sempre tem que Sim. ser debatido. Que bom que a gente teve esse espaço, conversou um pouquinho. O Instagram da Bel está aqui, quem quiser tirar uma dúvida, conversar com ela, um help. Né? Eu queria te agradecer muito, adorei que a gente possa conversar mais e mais sobre adolescência. Obrigada. Ai, sempre um prazer, foi um prazer estar com vocês, muito obrigada, tá. E estou aqui disponível para os pais, para ajudar essa geração aí a ser uma geração mais forte, firme e feliz, né, que é o que mais a gente quer ver. Exato. Obrigada, obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês.